Oi, gente. Obrigada pela oportunidade, né? O Diego, sou Flávia Lancha. Eu sou o Gabriel Afonso, marido da Flávia. Nós somos proprietários da Fazenda Bom Jesus e do Grupo Labareda. A Labareda foi criada em 1984. É uma empresa especializada em produção de café. Nós fomos convidados para falar sobre café. E nós escolhemos cafés especiais. Nós moramos numa região muito boa para os cafés são diferenciados, são cafés de uma doçura maior, de um corpo mais pronunciado. E eu fui por mais de 30 anos diretora administrativa e comercial. Eu sou um diretor de produção. E hoje nós temos 2 filhos que trabalham na fazenda, um na produção e o outro no administrativo. Hoje nós vamos contar um pouco da nossa história e tentar inspirar vocês a seguir nessa maravilhosa profissão de produzir cafés. Em 2001, a gente já começou a ter uma grande preocupação com a qualidade do café. Enquanto eu comecei a ter um olhar para os nossos colaboradores, o Gabriel saiu em busca de novas tecnologias. E nessa busca, eu fui fazer a qualidade total do Sebrae. E quando eu passei para todos os nossos colaboradores, eu descobri que a gente tinha muitos analfabetos. Foi então que a gente teve a ideia de criar o nosso primeiro projeto social, o Ampliando Horizontes, para alfabetizar os nossos colaboradores. Nós contratamos 2 professoras de Franca, uma trabalhou com alfabetização e o outro com os analfabetos funcionais. Passado um ano, mais ou menos, um deles, o Sebastião, que o pessoal chamava de Dito, veio me procurar e falou: Flávia, muito obrigada. Para mim foi muito emocionante. Eu estava esperando o ônibus e pela primeira vez eu consegui ler o nome do ônibus que eu tinha que pegar. E ele me disse ainda: foi o mesmo que ser cego e começar a enxergar. E esse depoimento me fez ver a importância que tem nós valorizarmos as pessoas que nos ajudam a construir a empresa, a construir a história da empresa. Então, junto com a produção, nosso olhar foi para a qualidade de vida dos nossos empregados. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente precisa entender a época em que a gente vive. O desenvolvimento humano hoje é o uso das tecnologias. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. A gente vem trabalhando com alta tecnologia desde 2000, que começamos a empregar tecnologias de ponta, para a produção de café, até hoje. E nós vamos contar para vocês como é que é hoje as altas tecnologias. Então agora, Gabriel, conta pra gente um pouquinho dessa parte da produção. Como é que foi quando a gente começou a ter o olhar de modificar o jeito de fazer produção? Eu me lembro um pouquinho que você teve contato com o seu Odilon, e eu lembro que a gente fazia aquelas leiras grandes, né? E ele foi lá conhecer e falou: não, gente, tem que ser aquela leira baixinha e tudo, né? Mas conta melhor para todo mundo como é que foi esse processo. Dentro do processo de evolução que nós passamos, a evolução humana nossa, ela passou pela extinção do IBC. A extinção do IBC foi uma enxurrada de tecnologia que se perdeu no tempo, porque o IBC tinha muito boas tecnologias, mas nivelou o preço por baixo.
Então você fazia um café com bebida mole e fornecia no mesmo preço de um café riado que vinha do Paraná, feito de qualquer forma. Eu não quero dizer que o Paraná só faz café ruim, porém a questão dessa diferença entre produzir no Cerrado e produzir na região de terras roxas, de muita chuva e tal, fazia essa diferença, né? Então, passando esse primeiro impacto, nós nos pegamos aí em 1990, 95, nos perguntando assim, mas o café não tem outro tipo de qualidade? Porque o café era bebida dura. E aí nós começamos a trabalhar em torno de bebida, chegamos no senhor Odilon Rodrigues Alves, que nos ensinou outra vez, eu vou dizer assim, nos reensinou, porque meu pai sabia fazer café com bebidas moles, né? Sabia o que significava rio, riado, duro e mole, e nós perdemos isso no tempo. Bom, esse retorno passou pelo uso do solo também. A lavoura era uma lavoura capinadinha, bonitinha, nós aprendemos a usar braquiária, como é que a braquiária faz o trabalho de umidificar o solo, de aerar o solo, né? Outras variedades que era só Catuaí e Mundo Novo, nós passamos a ter o Catucaí, dentro do Catucaí uma porção de variedade, o Catuaí, Bourbon. O Bourbon, nós ressuscitamos o Bourbon, né? Que é uma variedade muito antiga, uma qualidade muito boa, e que dá, né, uma né? qualidade muito boa, mas hoje nós temos o Arara, que também é um café que produz muito e que tem uma qualidade excepcional, né? Bom, as lavouras hoje, de maneira geral, chegaram a um patamar de produção muito alto. Nós conseguimos uma produção média aí entre 35, 38 sacas por hectare, ano bom e ano ruim, nessa média de 4 safras. E isso é fantástico. Ainda tem onde evoluir? Claro que tem. Porém, nós saímos de 11, 12 sacos por hectare, passamos para 15, passamos para 18, 25, 30. E continua crescendo, né? Chegar a 30 sacos foi maravilhoso, mas nós temos uma referência. O café Conilon produz 100 sacos por hectare. Então, nós temos essa referência para alcançar. Junto com tudo isso, fomos aperfeiçoando a colheita mecânica, porque isso passa pelo desenvolvimento, o tema do desenvolvimento humano, né? Não se concebe mais o ser humano trabalhando de sol a sol, escaldante e tal. Hoje o ser humano tem que usar a sua cabeça. E nós chegamos ao GPS, às tecnologias de informação, ao Big Data, e esse conhecimento aperfeiçoou as máquinas. Hoje em dia nossas colhedeiras têm ar-condicionado, nossos tratores são cabinados com ar-condicionado dentro, refrigerado, as colhedeiras, os tratores têm GPS, né? E as tecnologias chegaram de seca e qualificação de café não são novas, elas são tecnologias conhecidas há algum tempo. Próximo. Mas nós chegamos a um nível de classificação por pontos que esse sim é novo. Esse é uma classificação americana que se originou na Specialty Coffee American Association e classifica o café de 0 a 100 pontos. O café especial é a partir de 80 pontos. Deixa eu só dar uma parte aí.
Mas antes da gente chegar, né, nessa classificação, o café ele passa por todo um processo. Hoje a gente tem na fazenda um processo inteiro de secagem, né? Exatamente. Nós temos as máquinas que separam o tamanho do grão, separa por cor. Como eu disse para vocês, a tecnologia de secagem do café e armazenagem, ela é conhecida há tempos. O que houve foi uma aprimoração dessa tecnologia para o nosso momento. Então, você tem secadores com termômetros digitais. Você tem secadores com termômetros digitais por Bluetooth. Então, vocês olhem as terminologias, isso é coisa de agora, de 10 anos, entendeu? Depois você tem classificadores de cor de café. Você tem máquinas que leem as cores do café. Nós somos parceiro de uma importante fábrica dessas máquinas, que é a Seugrom, e elas conseguem ler o café em 3 dimensões. Então, é muito importante você saber dessas novas tecnologias, porque elas aperfeiçoam o nosso trabalho, né? É isso, Flávio? E aí, como você já falou, né? Fala um pouquinho mais quais são as classificações de bebida e como é que elas hoje são percebidas no mercado, porque o mercado, cada dia que passa, está mais exigente em relação ao café e a sua qualidade, né? Antigamente, era a maior parte, quando eu falava assim, duro para melhor, era uma classificação, todo mundo já achava que era um ótimo café. Depois, café acima de 80 pontos era um ótimo café. E hoje, cada dia mais a gente está vendo a exigência que começa no consumidor, né? E ela vai passando até chegar nos produtores. Então vamos retroagir um pouquinho. Existe uma nomenclatura brasileira e uma nomenclatura americana que foi adotada no mundo inteiro atualmente. A Associação de Café de Santos adotou, e Santos, desde o século XIX, século XX, foi sempre um porto importantíssimo de exportação brasileira. Ela estabeleceu bebida mole, estritamente mole, apenas mole, dura, riada, rio, riozona ou rio macaco. Então essa nomenclatura distinguia o café desde um café de sua máxima qualidade, com doçuras extremas, com aromas a flor de laranjeira, com paladar mais cítrico, tudo, do café com gosto de clorofórmio, aquele café que caiu na terra, que houve o café, como ele é hidroscópico, ele puxava da terra um gosto ruim, quase de remédio, quase de remédio, né? E aquilo é o rio macaco, é o riozona, né? Essa é a nomenclatura brasileira. E nós temos a nomenclatura americana da Specialty Coffee American Association, que é aceita no mundo inteiro hoje, que é a nomenclatura dos pontos. O riozona, por exemplo, é até 10, 20 pontos. Depois você vai até a bebida com 76, 72 pontos, que é o café duro. É uma bica corrida. Uma bica, café duro, certo? Ela vai até 76 pontos.
De 76 se aproxima de 80 pontos, que é o café especial. 80 pontos acima, nós temos um café especial. Quando a gente começou a usar essa nomenclatura dentro da nossa produção, era dificílimo a gente conseguir 80 pontos. Eu digo que hoje não seja fácil, porém, já é um objetivo quase que normal você conseguir que a sua colheita de pano beba de 80 pontos acima. Eu não estou dizendo que o café verde vai beber 80 pontos, que aquele café seco, tudo. Isso tudo você tira na máquina hoje, essa máquina da Seugrom, depois de seco, você separa por cor, separa então o grão preto, separa o grão verde, separa aquele grãozinho mais estranho, por exemplo. Se você apurar muito a máquina, depois que você tirou todo esse grão indesejável, você pode fazer um mais verde, um verde musgo, né, com um outro mais caindo para o amarelo, que são duas tendências de verde que existe dentro dos cafés bons. E, como eu já disse também, a gente passou por todos esses processos, fomos implantando as melhorias, né, nas máquinas, as novas tecnologias, e conjuntamente com isso, dando capacitação para os nossos funcionários e tudo. E em 2005, nós já vimos que a gente já tinha um preparo para ser certificado. E falando com o Gabriel, ele ainda um pouco resistente com aquela questão de, nossa, mas será que a gente quer mesmo isso? Eu falei, não, mas a gente está preparado. E fomos a primeira fazenda do estado de São Paulo a ser certificado em 2005 pela UTSCAP. E o que é? Muita gente sempre me perguntou, como é que você vê a certificação? A certificação é que você tem a chance de mostrar para o mercado internacional que você segue as normas brasileiras. Quando eu comecei, eu não tinha muito essa noção, mas depois eu fui vendo onde que é a certificação ela é baseada. Isso traz à tona o porquê que existe uma dicotomia. Quando você aceita se mostrar para o seu consumidor, você está aceitando um intruso na sua propriedade, que vai ali, vai ver se você tem as reservas legais, se as suas ATPs estão protegidas, se você tem erosão na fazenda, se você descarta bem o lixo, né? Então, nós fazíamos isso tudo, mas a Flavinha trouxe para dentro da fazenda o entendimento de que essa pessoa nos ajudava muito, porque ele não era um intruso apenas, ele era uma pessoa com grande conhecimento e que vinha nos dizer como é que se sente o consumidor lá na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos. Isso foi realmente uma coisa que evoluiu e hoje a gente aceita isso muito bem. É que a questão é uma mudança de cultura. Eu trouxe uma cultura de que o fazendeiro, ele tinha as normas dele. Mas a certificação nada mais é do que o cumprimento das normas legais do país. Então, a gente absorveu isso. Mudar a cultura não é fácil, tivemos que quebrar vários paradigmas, tivemos que mudar a concepção, mas teve vários ganhos. E um deles é a questão de que a gente começou a ter procedimentos dentro da empresa. Então, a gente sempre fez custo, que era quando nós começamos, né, nessa fase aí, você olhava nos nossos vizinhos, ninguém fazia custo.
a gente já tinha introduzido para saber o custo do café. Mas a certificação, ela trouxe vários procedimentos que a gente foi adotando. Um deles foi a rastreabilidade do café. Hoje todo o nosso café é rastreado, quer dizer, o consumidor final, se ele quiser saber, ele sabe qual café, de onde, de qual talhão, quem que era o tratorista. Então, tudo isso veio com a certificação. Em 2006, por causa já da certificação, nós fomos questionados se a gente gostaria de exportar diretamente. E foi outra mudança na nossa vida, também quebrando vários paradigmas. Nesse momento, também a gente exportava através da cooperativa e começamos a exportar direto. Em 2008, nós fizemos uma outra certificação, a Rainforest Alliance. A Rainforest, ela tinha algumas exigências maiores que a UTS. A UTS era muito voltada à rastreabilidade. Já a Rainforest, ela queria a parte ambiental e a parte social.